Sejam bem-vindos a mais um Mundo Selvagem. Hoje com a professora, doutora Vanessa Páfaro. Boa noite. Boa noite, Aníbal. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal, também. Espero que hoje seja uma noite muito produtiva para a gente, né, Aníbal? Um bate-papo entre amigos, né? Sim, um bate-papo bem legal. Tem muita informação para a gente aprender e conhecer um pouquinho mais desse mundo de diagnóstico de imagem, né? Começar do começo, então. Doutora Vanessa, como começou essa trajetória de veterinária e aí partindo para diagnóstico de imagem? Aí você me aperta, né, Aníbal? Você vai falar quantos anos eu tenho, né? Mais ou menos. Brincadeira, gente. Imagina, eu sou super tranquila com essa coisa de idade. Mas vamos lá, já faz um bom tempo que eu sou radiologista, né? Na verdade, aí já faz 21 anos que eu estou formada, que eu trabalho só com essa área de imagem. E tem uma trajetória longa aí, né? A gente se conhece, né, Aníbal? Então, fica mais fácil para a gente bater um papo assim, alguns anos. Mas eu me formei em 2002 para 2003. E depois dessa fase, né, dos 5 anos de faculdade, eu ingressei numa outra fase. Então, aí eu fui para Jaboticabal, lá para a Unesp. Fiquei lá um tempo na rotina, alguns anos na rotina. Fui para o mestrado e para o doutorado nessa parte de imagem. Nesse meio tempo... Sempre quis isso? Na faculdade ou não? Como que foi? Porque normalmente a gente passa por 3, 4 áreas de paixão, né? Na verdade, Dima, eu vou te contar uma coisa que poucas pessoas sabem, tá? Eu nunca quis ser veterinária, por incrível que pareça. De verdade. Normalmente, todo mundo que é veterinário tem um sonho desde criança. Eu não. Eu queria ser ou médica ou arquiteta. Era o que estava ali na hora de decidir, segundo para terceiro colegial, né? A gente está novinho, o que gosta, o que quer fazer. Aí chegou na hora de fazer inscrição para o vestibular. Eu falei assim, não, eu vou ser médica. E aí eu falei, médica de pessoa ou médica de animal? E agora? O que eu faço? E fiquei na dúvida e eu achei que seria mais interessante ser de animal, porque a gente tem uma infinidade de espécies e o corpo humano é um só. Aí eu peguei e falei, não, sim, o leque é gigantesco da veterinária, né? Exatamente. Então, daí eu peguei e falei, não, vamos lá. Eu acho que vai ser bacana. Assustei um pouco no começo, não vou mentir, porque era um mundo novo para mim, né? Eu sempre fui mais urbana, então, para mim, era meio complicado as aulas que a gente tinha no campo. De grandes animais. Ainda continuo tendo medo de alguns grandões. Adoro um cavalo, mas tenho um pouco de receio de mexer com eles, não vou mentir para você. E é engraçado isso, né? Porque olha para mim e fala, mas... Eu falo, não, gente, tem coisa que não dá. E, assim, adoro animal, isso é fato, então isso é muito bom, né? E aí, quando chegou no 4º ano, do 3º para o 4º, quando a gente começa a ter aula de diagnóstico por imagem, foi que eu falei, nossa, esse mundinho preto e branco aí é bacana para mim. E aí... Como que você se apaixonou por esse mundinho preto e branco? Porque que é extremamente complicado, né, Aníbal? Gente, não vou mentir para vocês, a curva de aprendizagem na imagem, ela é enorme. A gente costuma dizer o seguinte, que é igual um piloto de avião. Para você virar piloto, primeiro você estuda, passa nas provas. Depois que você tira o seu brevet, você vai ter 50 mil horas de voo para poder se tornar um piloto comercial, né? Na imagem é a mesma coisa. Então, não adianta você fazer residência, você fazer uma pós. Isso só não te qualifica. Você tem que ter um bom tempo, na verdade, são anos de treinamento para você conseguir se tornar um imaginologista de verdade, né? Então, por exemplo, quem não está acostumado a lidar com esse mundo, vê mais ou menos 6 tons de cinza entre o preto e o branco. Eu estou há 20 anos, eu já vejo uns 30. Então, quanto mais a gente trabalha com isso, mais nosso olho se acostuma e consegue distinguir esses tons. E exatamente, imagem, o que é? É cor e textura. Claro, anatomia, formato, lógico, mas eu falo cor e textura é o que manda em tudo. Então, a gente realmente precisa desse tempo. Então, é importante, assim, estudo e tempo de experiência é fundamental para dar certo essa parte de imagem. É o que eu falo para os meus alunos. A gente vai entrar mais nessa aí, Vamos, vai ter um dia só para isso. A gente nem falou, já começou falando, né? Esse mês vai ser o mês de comemoração do aniversário da Páfaro. Sim. Né? São 13 anos já aqui em Americana. 13 anos de história. Atendendo bastante, com muito amor, os pets. Com muito amor. E aí, nesse mês, nós vamos fazer cada semana um assunto específico para tirar dúvidas, né? Isso Hoje mesmo. é mais um bate-papo e mais a introdução à veterinária, vamos dizer assim, né? Explicar um pouco para a população o que é um laboratório, né? Porque Sim, muita gente sim. nem sabe o que é, sabe? Então eu falo que é importante a gente passar isso, né? Eu vivo os dois mundos, eu vivo a parte acadêmica e eu vivo a parte do laboratório, né? Então eu dei aula por muito tempo para graduação, hoje eu sou professora de curso de extensão e de pós-graduação. Então eu continuo ainda dando aula, mas aí só no final de semana. Então, assim, sem datas,
Né? Mas você fugiu do assunto. Vamos lá. E aí? Então, assim, formou, entrou, aí você fez mestrado. Como que é toda essa trajetória? Eu tenho 43 anos. Posso falar a verdade. Meu dermatologista vai falar, contou, não podia, né? Eu tenho 43 anos, né? Eu entrei com 17 anos na faculdade, então eu entrei bem jovem. E aí, depois que a gente faz essa parte, se forma, e depois desse tempo que eu fiquei 2 anos na rotina, lá no hospital da Unesp, eu fui para o mestrado, são mais 2 anos, e depois para o doutorado, são mais 4 anos. Essa rotina seria trabalhar no hospital a residência de hoje, né, para o pessoal, né? Isso mesmo. Você está lá com supervisão, é claro, mas trabalhando mesmo na já rotina focado pesada. Na área de diagnóstico de imagem, sempre? 100%. Sempre. Eu trabalho com raio-x e ultrassom. No doutorado eu trabalhei com tomo, mas hoje meu foco é sempre raio-x e ultrassom, né? Mas quem trabalha com imagem, a gente tem um leque ainda maior. A gente engloba também tomografia, ressonância, endoscopia. Então, essas áreas são todas. Eu trabalho mais focado em ultrassom e raio-x mesmo, né? Nessas 2 áreas de pequenos animais. Quando eu dava aula, eu também trabalhava um pouquinho com grandes, com cavalo, tal. Mas com parte distal de membro, que é bem bacana, mas hoje em dia só com pequenos animais e também os exóticos, os silvestres. Então, você tem só de pós dá 5, 6 anos? 8, na verdade. 8 anos. E tem as duas, né, os 2 iniciais, né? Da residência, vamos colocar assim. Juntando esses 2 dá 8 iniciais, anos são 8 fora anos. a faculdade. São 8 anos só disso aí. Eu tenho outros aprimoramentos. Eu tenho em cardiologia, eu tenho em neuro também. Mas por quê? Porque eu faço essas outras áreas de aprimoramento para agregar valor no meu trabalho. Né? Então, nunca vou ser cardiologista, de forma alguma, mas eu fiz esse curso de aprimoramento em cardio para melhorar o meu conhecimento, para melhorar os meus laudos. Então, é sempre assim que eu faço. Quando você vê uma alteração cardíaca, você tem uma noção do que você... Você não vê que só que está alterado, você tem uma noção do que... Né, como proceder. Na verdade, para laudar, para eu conseguir fazer um laudo, eu preciso entender bastante de clínica médica. Então, por isso é que a gente precisa se aprofundar. Então, assim, uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, assim, quando a gente se forma, a gente sabe, né, Aníbal? A gente ainda é da época da faculdade integral, que tinha aula pra caramba, que tinha aula até à noite, né? Era uma loucura, era insano pra gente. A gente saía como? Chorando. Que tinha livro. Tinha livro. Eu peguei o finalzinho do livro, tinha livro. Eu peguei raio-x ainda que mergulhava no tanque para revelar. A minha faculdade era assim, verdade. Era assim. Mergulhava no tanque, sabe? Eu sou dessa época. Sala ainda. Escura, revelava assim. Exatamente. E aí, assim, a gente saía chorando, porque falava, meu Deus, eu estou formada, eu não sei nada, e agora o que eu vou fazer? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, ser um bom clínico geral. Depois que a gente já está nessa fase de estar bom em conhecimento de clínica médica, de clínica geral, aí a gente parte para as especialidades. E dentro da nossa área, da medicina veterinária, nós temos as mesmas especialidades que a humana, né? Então, a gente tem cardiologista, neurologista, dermatologista, eu sou radiologista. Então, é cirurgião oncológico, cirurgião de tecidos moles, ortopedista, é a mesma coisa. E só que a questão não dá para pular etapa. Primeiro, você é um bom clínico geral. Depois, você se especializa em alguma área. Para ter noção até da onde você vai se sair bem, né? Onde você vai gostar mais, porque não é a mesma... Por mais que seja de tudo veterinária, são mundos diferentes, né? Eu vou dar um exemplo simples para você. Por exemplo, o paciente chega para mim e faz um raio-x de tórax, porque está com tosse. Aí eu faço esse raio-x e eu olho e falo assim, esse paciente não tem um problema pulmonar. Esse paciente é insuficiente renal. Aí você fala assim, o rim está no abdômen, você não fez nada, você está vendo um pulmão. Como é que você sabe? Porque a síndrome urêmica leva a uma inflamação do pulmão. Então, às vezes, o paciente não tem a clínica para a parte renal, mas a gente, pelo raio-x, vê que tem uma alteração inflamatória, que normalmente essa alteração ela é secundária a alguma outra alteração. Então, uma doença do carrapato, uma insuficiência renal. Então, se eu não tenho esse conhecimento de clínica médica, eu não consigo fazer esse link. Né? E a gente tem que lembrar o seguinte, o que um exame faz? Isso qualquer exame, tá? Porque hoje a gente vai falar, a gente está abordando um pouco mais imagem, mas a gente vai falar do laboratório geral, de todo tipo de exame. O exame, ele precisa responder uma pergunta. É sempre assim. Então, o clínico vem e tem uma pergunta. Esse paciente tem tosse, ele está com pneumonia? Um exemplo. Eu preciso responder. Né? Então, o meu exame de raio-x ele precisa ser voltado para isso, a resposta para o clínico. Né? Claro, medicina não é matemática, nem sempre a gente consegue ser tão assertivo assim, porque ainda o corpo não deu alteração que indique isso para a gente, enfim. Mas ele precisa responder uma pergunta. Essa é a nossa função. E sem um conhecimento de clínica médica não dá. E uma coisa legal para já entrar no assunto é o contato com a clínica em relação ao laboratório
é interessante também, né? Porque Sim, vocês acabam indicando talvez o próximo exame. Com certeza. Talvez não fechou aqui, mas vamos fazer, no exemplo, vamos fazer uma urinálise, vamos fazer mais algumas coisas voltado. Então vocês acabam ajudando também no diagnóstico. É exatamente isso. A nossa função é ser auxílio diagnóstico. Então, nós, como laboratório, então exames de sangue, exames cardiológicos, exames de imagem, nós temos que te dar informação, então dar informação para que o clínico consiga fechar esse diagnóstico. Então, os exames, eles são peças de um quebra-cabeça. E quem monta o quebra-cabeça é o clínico geral. Então, o exame de sangue é uma parte, o exame de imagem é outro, os sintomas do paciente é outra peça e o exame físico é uma outra parte. Dessa forma, a gente consegue fechar o diagnóstico do paciente e aí sim partir para um tratamento. Então, nós estamos para isso, para ajudar o clínico a fechar o diagnóstico. Mesmo aí salvando os clínicos agora, mesmo o exame tudo positivo, tudo bom, ajuda na hora de montar esse quebra-cabeça. Exclui uma série de doenças. Exclui um monte de coisa, né? Você sabe uma coisa que eu costumo ouvir bastante, inclusive de tutor? Às vezes o tutor vai lá e sai frustrado, porque fala assim, nossa, não achou nada. Não achou nada. Eu falo, não, peraí, excluímos 50 doenças. É o oposto. Né? Então, o fato de estar normal é excelente. A gente exclui um leque gigante. Dá trabalho para o clínico, porque ele vai ter que investigar outras coisas. Porém, ele já sabe, isso aqui não é, vamos começar a investigar. Exatamente. A direcionar para onde olhar. É, isso mesmo. E outra coisa, às vezes a gente precisa repetir esse exame depois de 1 ou 2 dias. Por quê? Porque a gente precisa esperar o corpo dar sinais daquela doença para que a gente consiga avaliar. Então, às vezes o exame de sangue está normal hoje, mas amanhã já alterou. Às vezes o exame de imagem hoje está normal e amanhã altera. O inverso também é verdadeiro. Por quê? Porque exame de imagem, por exemplo, é muito sensível. Então, a gente vai conseguir diagnosticar a doença bem no comecinho, às vezes não alterou. Então, por isso que esse link entre laboratório e clínico geral, ou cirurgião, enfim, é extremamente importante. Então, a gente trabalha assim, de mãos dadas. É o tal da medicina integrativa. É quando a gente une as áreas de trabalho em prol do paciente, em prol da medicina, para que a gente consiga realmente exercer o nosso papel, né? Eu falo assim, qual que é o papel do médico? Isso o médico geral, médico veterinário, né? Muita gente sabe, acho que a gente não é médico, você sabe disso? Faz parte. Gente, o nosso curso é medicina veterinária, nós somos médicos, tá? Só que nós somos médicos de outra espécie. Sim, de outras, né? Outras, colocar no plural, verdade, tem muita coisa. E aí a pessoa me reclama, mas você não mexe com aves, você não é veterinário? Eu falei, não faço ideia do como fazer isso. Exatamente. Eu não faço ideia como que é o ultrassom, como faz. Gente, é completamente diferente, tá? É outra vida, é outra medicina. Então, ave é diferente de bovino, né? Que é diferente de cachorro, que é diferente de gato. Tudo muda. É completamente diferente. São mundos diferentes. Por isso que não dá para trabalhar com tudo. É impossível. Não dá. Não, quem faz tudo não faz nada bem feito. Isso é verdade. Essa questão, não dá. Você falou que ia ser sem polêmica. Desculpa. Não, isso aí tem que falar, não adianta. É o básico do básico, né? Não, porque é o básico, aí não pode, entendeu? Não tem como, isso aí a gente tem que falar. Mas, enfim, voltando para esse link que a gente fala, né, de exames. É de extrema importância esse contato, né, essa medicina integrativa. Porque qual que é a função do médico? O médico é assim, ele vem para curar a doença. Se ele não consegue curar a doença, ele faz o controle da doença. Se ele não consegue controlar a doença, porque esse paciente já está no estágio terminal, a função dele é dar conforto para esse paciente até o final da vida dele. Essa é a nossa função como médico, certo? Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, porque isso nos mostra o nível de responsabilidade que a gente tem. E como é que a gente vai ser responsável, de verdade, oferecendo para esse paciente o melhor em diagnóstico? Estudando muito. Então, eu brinco que no laboratório só tem nerdinho. Não dá. Tem que estudar muito, não tem jeito. Para trabalhar comigo tem que estar pianinho bem, senão não vai trabalhar comigo, não. A peneira ali o buraquinho é bem fininho para entrar, sabe? Eu falo que precisa porque a gente tem um nível de responsabilidade muito alto. Então, em primeiro lugar, para mim, é a medicina. Então, você precisa fazer a sua parte. Eu gosto muito de uma frase do Cortella, que ele fala assim, você tem que sempre fazer o seu melhor dentro das condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. É isso aí. Então, a nossa evolução ela é constante, porque a medicina muda tudo em pouquíssimo tempo. Então, eu tenho que estar em estudo o tempo inteirinho. Então, não é a gente se formar e parar de estudar. Aí é que você vai começar a estudar para valer, depois que você se formar. Que eu aprendi também, assim, do modo geral, quanto mais você estuda,
mais burro você fica. Exatamente. Porque você vê que, cara, o mundo é muito maior, é muito mais coisa, é muito mais detalhes. E aí você começa a entender que realmente você não sabe nada, porque você começa a ver que o leque é muito grande. Exatamente. E aí você consegue entender que conhecimento é infinito, que não tem o que fazer. Sim. Sabe? E exatamente, você se frustra e fala, meu Deus, eu pelo menos sou assim, como que eu não sabia isso? E aí eu descubro alguma coisa, eu mudo tudo. Então, por exemplo, saiu um artigo novo. Esse artigo novo fala que a técnica X do exame X, a partir de agora, é melhor assim, porque aumenta em 1% a precisão, a gente muda tudo. Independente do custo, independente do que tem que ser feito. Por quê? Porque eu sei. Se eu sei que está errado, acabou, basta. Ninguém mais precisa saber. Isso é uma coisa que eu falo que você aprende em casa com pai e mãe. Sim, sim. Né? Então, eu sou muito assim, ó. Se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu não vou estar enganando a pessoa, eu estou enganando a Deus primeiro. E não dá, não existe essa opção. Você entendeu? A desagradar quem mais te ama, que é Deus. Então, não dá. Então, assim, descobrir que tem alguma coisa que é melhor, troque para tudo. É assim que tem que ser feito, ponto final. Vanessa, mas você é louca, você já viu o custo disso? Eu falei, não me interessa o custo disso, a gente dá um jeito depois, a gente vai mudar, porque eu sei que agora assim é melhor. Então, a gente tem que mudar. E a prova, né, voltando para a idade, né, você começou numa época da questão de diagnóstico de imagem que era bem complicado, assim, não se falava. Né, 20 anos atrás você falava malemar em hemograma, malemar, né, você estava começando a falar de veterinário direito, assim, começando essa caminhada de pet, não é como é hoje, né? Exatamente. Então você fez realmente uma coisa que você gostava. Sim, a gente você iniciou por isso. Eu comecei no basicão mesmo, na raça, sabe? Usando ultrassom de cavalo para fazer ultrassom abdominal de animal pequeno, porque não tinha. Então, eu sou da época de trabalhar com equipamento médico. Eu trabalhei muito com equipamento médico, ainda trabalho. Ah, por quê? Porque a qualidade deles é surreal. Então, a gente tinha acesso à tecnologia pegando equipamento médico. E daí você fala, mas Vanessa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Não muda absolutamente nada. Para a imagem. Na realização do exame, você fala. O equipamento. Sim, então, mas para realizar o exame, né? Ele consegue desempenhar muito bem. É a mesma coisa. Tudo igual. Não muda absolutamente nada. É a mesma função, é o aparelho exatamente igual. Qual é a diferença? É que o investimento em tecnologia na medicina humana é muito maior. Hoje melhorou bastante, graças a Deus. Hoje a gente teve um pico de evolução enorme nos últimos 10 anos na medicina veterinária. Então, a gente tem equipamento muito bom da linha veterinária. Mas eu vou ser bem sincera, o equipamento de humano é igual ao veterinário. O que muda é assim, esse aqui está humano, esse aqui está veterinário. Mas o equipamento é o mesmo. Tipo, é o adesivinho que está aqui em cima. É isso. Chegamos Ainda falta um pouquinho, tá? Mas é por conta de acesso mesmo. Então, é uma realidade que é cara, porque para a medicina humana, a gente tem SUS e tem muito plano de saúde. Então, bem ou mal, é essa forma. A nossa não tem. E a gente não pode cobrar o mesmo valor. Então, esse é um grande problema que a gente tem, né? As pessoas, às vezes, falam assim, mas é muito caro levar meu animal ao médico veterinário. Gente, é infinitas vezes mais barato que o humano. Mas muito mais barato que o humano. Só que a diferença é que, bem ou mal, nós temos SUS e normalmente as pessoas pagam plano de saúde, que também hoje em dia está bem complicado. E a escala também muda, né? Muda tudo, Então, a escala muda, por mais que o pessoal leva muito ainda, mas não se compara o movimento de uma clínica humana com uma clínica veterinária. Você não consegue competir com preço nisso. E mesmo assim, a gente cobra muito mais barato. Então, assim, é uma realidade bem difícil. Então, o fato de ser tudo muito barato também nos limita muito com tecnologia. Como que você vai adquirir um equipamento de 2, 3, 4 milhões se você não tem uma rotina que sustente isso? Entendeu? E os equipamentos são caros, gente. Nós estamos falando de equipamento de 200, 250 mil cada um deles. Equipamento de ponta, tá? Que é o que a gente trabalha no laboratório. Isso aí é um equipamento, né? Não é laboratório. Não, é um só. São vários D, né? São vários D, entendeu? Então, tipo, só de ultrassom a gente tem 3 lá. Equipamento de raio-x, máquina de laboratório nem se fala, então. Sabe? São várias. Porque a gente não pode ter uma só. E se essa máquina dá um probleminha, como é que a gente trabalha? Então, a gente tem que sempre ter mais. E tem evolução, tem toda uma... trocar esses equipamentos, eles mudam sempre. Então, essa parte de tecnologia ela é extremamente importante para a qualidade de exame, mas jamais, em hipótese alguma, uma máquina vai substituir o profissional. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente é isso. Nós precisamos dos especialistas realizando exames. Então, os exames de sangue precisam ser feitos por patologistas, porque existe uma regra geral para avaliar esse sangue. E só um patologista sabe. Um médico veterinário normal, um clínico, não sabe. Não tem como. Ele precisa se tornar um patologista para realizar. É a mesma coisa que eu. Se eu for um clínico geral, eu não sei fazer o meu trabalho. Não tem como. Eu tenho que me tornar radiologista para saber fazer esses exames. Que fique claro que são coisas diferentes. Sim. Né? Não é mais,
não profissões, mas são atuações diferentes. Cada um na sua área e os dois juntos, 3, 4, e aí começa se complementam. Se complementam, Exatamente. não é uma concorrência. Não, é o contrário. O trabalho ele se complementa para, lembra a pecinha do quebra-cabeça para fechar o diagnóstico? É dessa forma. Só que a questão é, o que é importante que o tutor saiba é isso, que o exame que é feito no seu animal, ele precisa ser feito por alguém que seja especialista naquela área. E com uma vasta experiência, porque também, senão, vai sair falando, igual eu falei para você, não sei nada, então vou fazer uma pós-graduação em tal área e vou me tornar radiologista. Não, bem, você vai saber primeiro clínica médica, você vai fazer a sua pós, você vai ficar anos trabalhando primeiro para depois você ser competente para saber o que você está fazendo. Não é assim. Deveria... Esse é o caminho certo, né? Esse é o caminho correto, tá? Não quer dizer que é o que acontece, mas esse é o caminho certo. É que eu sou docente, né, Aníbal? Aí tem esse problema, não adianta. Mas essa exigência está na mão do cliente, né? Tá na mão do cliente. É aí que tá. O tutor tem o poder de escolha. Gente, eu não sei se vocês sabem, mas são vocês que escolhem onde fazer o exame dos seus animais. Entendeu? Então, claro que o médico veterinário pode dar uma sugestão. Olha, eu costumo trabalhar com esse laboratório, ok, mas se você não quiser, você não vai fazer. Fala, não quero, eu vou levar em tal laboratório. O exame é do paciente, é do tutor. É do tutor. O exame não é do médico veterinário. Nós, por exemplo, no laboratório, o que a gente faz para facilitar a vida do tutor e do veterinário? Então, o tutor vai lá com o animal, faz o exame. A gente entrega o laudo para ele e a gente faz uma gentileza de também enviar pelo médico que solicitou o exame. Porque muitas vezes ele fala, mas o médico está esperando para ganhar tempo. Porque a gente sabe que é difícil sair de casa com o paciente e levar várias vezes. Então, muitas vezes, até o atendimento, a telemedicina veio para ajudar isso, né? Então, o paciente já foi até você, ele está em tratamento, ele só precisa avaliar os exames para bater um papo com o tutor, ele pode ser feito isso pela telemedicina, e aí a gente envia esse exame para o médico. Então, ele já recebe, já entra em contato com o tutor e já fala, olha, assim, assado, tá dessa forma. Isso ajuda muito. Mas é importante que o tutor saiba que ele precisa buscar qualidade no resultado do exame. Então, não dá para ser feito em qualquer lugar ou de qualquer jeito. Então, assim, exames volantes, eles são muito bem-vindos. Volante é aquele que vai até a clínica. Maravilhoso, muito bem-vindo para emergência. Eu não consigo nunca ter a mesma tecnologia que eu tenho num laboratório físico, com uma estrutura física e com equipamentos grandes, equipamentos fixos. Ele vem para suprir uma necessidade que o animal não consiga chegar por algum motivo. Exatamente. Não dá para usar o laboratório. Isso. Beleza, então vamos usar o volante, porque a gente precisa do exame. Um paciente de UTI, um exame que tem que ser feito durante a cirurgia, sabe? Um paciente que está internado, que não consegue se locomover até o laboratório. Para isso, sim, é feito. Né? Do contrário, não. Do contrário, ele sempre tem que ir até um laboratório físico, onde esse laboratório, claro, tem esses equipamentos fixos, que são aqueles equipamentos bem grandões. Por quê? Porque eles são de alta tecnologia. Aí o exame é completamente diferente. Por isso que, muitas vezes, a gente tem um resultado de um exame bem mais limitado. E aí, depois, quando o paciente melhora, ele vem para mim para eu refazer esse exame, para a gente ter certeza realmente do que tem. Então, olha, foi um exame emergencial. Isso acontece bastante, tá? Depois vem para mim e fala, a gente precisa repetir agora contigo, e agora ele tem condições de ir até você, para a gente realmente saber o que está acontecendo com ele. Então, isso é extremamente importante. Então, o tutor precisa sempre lembrar nisso. Olha, vamos dar uma procurada e saber a qualificação de todo mundo? Vamos ver quem é especialista mesmo, quem realmente trabalha direitinho, tem experiência nisso e tem tecnologia para entregar? E aí, em cima disso, escolhe. Eu falo que, assim, o médico do nosso animal é igual o pediatra de filho, né? Você tem filho ali, você sabe a confiança que você tem que ter no pediatra. Sim. Né? É a mesma coisa, é essa relação que a gente tem que ter com o médico, mas também com o laboratório. Porque se eu não souber que realmente quem está fazendo o exame é competente, eu corro o risco de estar recebendo o exame errado. E aí, o exame errado é uma peça do quebra-cabeça errada e vai levar ao tratamento errado, não dá? Ele tem todo o direito de, pelo menos, questionar. Por que você está me indicando esse? Claro. Qual que é o outro? Não, ele tem um direito Quais são as escolha. opções? Exatamente. E aí, junto, não, eu quero eu prefiro esse, eu prefiro aquele. Sim, ele tem que pesquisar. Sabe, assim como a gente fica pesquisando as coisas, né? Eu quero ir num restaurante. Vamos ver se esse restaurante é bacana. Sabe? Vamos ver, é bacana. Nossa, lá os alimentos são orgânicos, né? A culinária é super bacana, é super limpo. Não, eu quero comer ali. É a mesma coisa com o médico e é a mesma coisa com o laboratório. Você precisa saber onde você está levando. Né? Você não pode confiar o amor da sua vida, a saúde, o amor da sua vida a qualquer profissional. Não, tem que ser para o melhor. Né? Até porque o mercado, na área que a gente está, ele é muito competitivo. Então, a gente não tem muita variação de preço. Né? A gente tem um limiar. Aqui os exames eles são bem baratos na nossa região, justamente por ter alta competitividade. Então, enquanto um exame aqui custa X,
os meus amigos que têm centro diagnóstico em outros lugares, eles cobram o dobro do que é aqui. Essa é a diferença, com a mesma coisa, com a mesma tecnologia que a gente entrega aqui. A gente tem uma diferença de preço muito grande aqui. Então, assim, não é uma questão de valor, é uma questão de como é executado e a qualificação da quem está fazendo e, principalmente, a qualidade que eu tenho de equipamentos. É uma junção, além do atendimento, que isso faz diferença. E a gente fica falando muito do tutor também, mas é uma coisa que o veterinário tem que começar a levar em consideração isso também, com né? certeza absoluta. Porque, assim, a gente não tem bola de cristal, né? Então, acabou aquele negócio, faz uma injeçãozinha. Não, nem e até a gente tem que ver para onde está caminhando, qual é a necessidade do animal. E às vezes a gente já comentou, é mais barato até para o tutor, né? Você gasta, porém, você resolve, do que você fica esticando em uma semana, o animal sofre, depois tem que fazer o exame para fechar o diagnóstico. Aconteceu isso essa semana com o tutor que foi lá. É um tutor que está fazendo acompanhamento com a gente, então está sempre ali refazendo os exames. E foi o que ela falou para a gente. Ela falou assim, olha, ele não estava muito bonzinho e eu demorei um pouco para levar. A vida estava corrida, tal. Eu falei, não é nada, é só uma disposição, vai melhorar. Primeira coisa que o tutor precisa saber, que isso é muito importante. Animal é forte demais, tá? Então, ele demora para apresentar sintoma para nós. Sim. Então, passou mal, é na hora que você leva, porque a probabilidade dele estar doente há muito tempo é enorme. Não é igual a gente. Eu falo que a gente é mole para dor. Animal não, animal é forte. Tem animal com fratura que está lá pulando e brincando. Você fala, gente, mas ele acabou de fraturar e não está com dor. A gente não ia estar nem levantando da cama. Sabe? É uma coisa insana. Então, não dá para comparar o limiar de dor que eles têm. Então, passou mal, tem que levar na hora. Por quê? Detectando a doença logo no começo, o tratamento é muito mais simples, muito mais fácil, muito mais barato. Não cronifica a doença. Você demorando para diagnosticar, complicou tudo. Porque aí entrou num processo crônico, num tratamento que ou é bem prolongado e oneroso, ou então é prolongado e para o resto da vida, porque você não consegue mais a cura e só o controle. Sim. E esse é o problema. Pelo tempo da doença, pela evolução da doença. Sabe? Então, esse é um grande problema. E aí, o que está acontecendo? Ela está lá direto, ela virou para mim e falou assim, não, agora eu aprendi. A cada 6 meses, eu estou lá levando para fazer o check-up. E por que a gente precisa? Vamos pensar. Quando um bebê nasce, você não leva todo mês no médico? Um bebê, teoricamente, se tudo der certo, vive aí hoje em dia 75, 80 anos. A expectativa de vida da gente é enorme. E ele vai todo mês, durante um bom período, certo? Um animal vive o quê? 10, 15 anos. Aí a pessoa vira para mim e fala assim, não, ele nunca foi no médico, ele nunca passou mal. Eu falo, meu Deus, como assim? Socorro! A cada 6 meses, é o mínimo. Tem que passar por uma consulta, fazer hemograma é barato, gente, exame de sangue é muito barato e detecta um leque gigantesco de doença. Gigantesco. Então, é muito comum a pessoa falar assim, eu vim só para dar uma olhadinha, nunca fiz exame, meu animal tem 8 anos, eu nunca fiz exame, resolvi vir fazer aqui, sei lá, um check-upinho nele. A gente descobre um monte de doença. Aí a pessoa fala, como assim? Meu Deus, estou me sentindo culpada. Eu falo, calma. O check-up é uma coisa que falta na rotina do pet hoje, né? Não tem jeito, tem que ter. E acaba deixando para depois, e aí quando vê, só vai realmente para apagar o incêndio, né? E a gente tem check-up por raça. Porque cada raça tem sua doença específica. Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas moram mais em apartamento, têm uma vida mais atribulada. Então, é mais comum terem animais menores que ficam em apartamento, né, ou num espaço mais reduzido. Então, é bem comum a gente ter gato e bem comum a gente ter animal pequeno. Então, as raças que são mais comuns, claro, além do nosso amado vira-lata, que a gente ama, adotado, resgatado, enfim. Todo médico veterinário tem uma parte social violenta, gente. Não achem que não, porque sim, nós temos. Eu tenho um caramelo e fujão ainda. Eu tenho o Valdomiro. O Valdomiro é o mais engraçado, porque todo mundo que me conhece sabe que meu gato chama Valdomiro. E ele foi achado no meio do mato, sabe, assim, resgatadíssimo mesmo. Então, assim, e é o amor da nossa vida, sabe? Faz até festa, né? Ele faz aniversário. A gente canta parabéns pra ele todo ano, entendeu? E uma idade aproximada, né? Porque a gente achou ele, não sabe quantos anos tem, a gente inventou uma data só para cantar um parabéns. Né? Família festeira é assim, né? Qualquer motivo, qualquer tem coisa. Tem que fazer festa, não importa o motivo, né? Não, tudo tem festa em casa. E aí, enfim, a gente precisa sempre lembrar que os Spitz, os Shih Tzus, os Lhasas, Yorkshire, Maltês, essas raças são raças que são predispostas a nascerem com malformações ou então, ao longo do crescimento, logo no início da vida, a terem malformações de órgãos, principalmente de rim, sabe? E aí, se a gente descobre isso rápido,
a gente já muda completamente toda a parte de tratamento desse paciente. Então, a alimentação muda, a gente não vai mais vacinar e vermifugar igual a gente faz com o paciente. Se fica doente, a dose é sempre baixinha para a gente preservar esses rins, para eles não desenvolverem a doença, agudizar a doença. Então, a gente prolonga a vida desse paciente em 3, 4 anos, muitas vezes, fazendo esse protocolo. E eu dou um exemplo para você. Tem 3 na minha casa, assim, da minha família. 3, tá? Uma de 10 anos, a outra de 7, o outro de 5. Nenhum dos 3 nunca descompensaram na parte renal. E os 3 têm um rim horroroso. É horrível, os 2 Só rins. pelo controle preventivo. Só, porque a gente já mudou a alimentação, se precisa medicar é outro tipo de dose, a gente não vai fazer a vermifugação preventiva, a gente faz primeiro exame de fezes, e se houver necessidade, a gente vermifuga. Então, é um outro tipo de protocolo. A alimentação deles é diferente, sem sobrecarga metabólica. Então, isso a gente entra com suplementação. Então, isso faz com que eles vivam super bem, eles estão ótimos, super saudáveis. E paciente, assim, que se a gente não estivesse tomando todo esse cuidado de 10 anos, imagina, já não estaria mais aqui há muito tempo. Então, a gente descobre como? No preventivo. Essa de 10 anos, eu fiz ultrassom nela com 2 meses, quando ela chegou. É da minha irmã. Aí eu falei, ai, que bom, graças a Deus, o rim está lindo. Com 6 meses, a gente repetiu. O rim dela já estava horrível. Todo alterado, que é o tal da displasia renal, né, que é uma doença comum de Shih Tzu. Aí, eu falei, vamos lá, bola para frente. Foi para o clínico, claro, não clínico, tá? Só faço exame. Foi para o clínico, que daí organizou tudo isso. Então, ela vem com o tratamento desde bebezinha e nunca descompensou da parte renal, nunca. Mas religiosamente, a cada 4, 5, no máximo 6 meses, quando minha irmã relaxa um pouquinho, a gente faz todos os exames novamente para controlar. Isso, dependendo como for, vocês acabam antecipando também, né? Sim, sim. Eu já acho que não está legal. Volta mês que vem. Não, qualquer coisa que acontece, ela já volta. 6 meses, né? Se estiver dentro do controle. Tá, senão, volta mês que vem. Não, de vez em quando, ela, às vezes, a cada 1, 2 meses, ela está lá. Tipo, descompensou essa semana, mas minha irmã falou, eu preciso fazer o check-up dela. Faz 4 meses que eu fiz. Tá tudo bem? Tá. Eu falei, então, pode descansar no carnaval, depois você vai. Mas é assim. Essa importância que o cliente tem que... O cliente não, o tutor, né? Tem que saber do exame... O quanto isso vai dar, a qualidade de vida pro animal dele é muito grande, né? É muito grande. E aí entra o nosso papel. Porque o profissional do laboratório que é qualificado, ele vai orientar o clínico ao que fazer nessas situações. Então, é muito comum a gente pegar um exame e entregar um exame alterado, o clínico ligar para a gente e falar assim, me ajuda a interpretar esse exame aqui, porque não está batendo com a parte clínica. E aí a gente vai sentar com ele e falar assim, olha, isso aqui abre um leque para tal doença, vamos montar o quebra-cabeça junto. Então, a gente ajuda muito nisso, no diagnóstico, no tratamento, indica o próximo passo. Então, essa relação que a gente tem próxima com o médico é de extrema importância, na verdade, é vital, né, para a saúde do paciente. É assim que a gente consegue responder as perguntas que eu falei lá. O exame tem que responder uma pergunta. Né? Sim, por isso aí vem a questão por mais que reforçando, né, o exame, o tutor tem total liberdade de escolher o laboratório, é interessante o veterinário ter contato com os laboratórios também, para ter esse acesso, porque quantas vezes eu liguei para lá e falei, gente, que exame é esse? E é normal, tem tempo. Por isso que normalmente o médico acaba indicando o laboratório, porque geralmente é onde ele está mais acostumado, né? Já tem uma relação de confiança, enfim, ok. Mas a escolha é do tutor, sempre. Né? Sim, é ele que sim. vai escolher. A gente só sugere. Mas esse relacionamento, imagina, é muito comum, eu atendo bastante paciente de fora. É muito engraçado isso, né? Como a gente vem de faculdade, de mestrado e doutorado, dá aula na universidade, dá aula de pós, a gente tem muitos amigos espalhados, né, por vários lugares, principalmente esse pessoal que é dessa parte acadêmica. Então, é muito comum vir paciente de outra cidade, porque são pessoas que me conhecem e falam, não, você está em que região? Não, então você vai Americana, que eu quero que você faça lá no Páfaro. Falou, ok. Aí eles vêm para fazer de fora. E, às vezes, eles estão sendo atendidos por veterinários que eu não conheço, que foram indicados. E a gente liga e conversa sem problema algum. A gente tem essa abertura lá, né? Justamente por a gente ser um laboratório diferente, a gente tem um tipo de relacionamento diferente com o médico. Então, a gente tem um canal direto aberto para tirar dúvidas com o médico. Você mesmo falou quantas vezes eu liguei. E é normal, é assim mesmo. Todos os dias a gente faz contato. E aconteceu até quando eu estava mais tinha uma frequência maior de clínica, o laboratório me ligar. Sim. O que você acha do próximo exame? Né, já está aqui, já tá. O que você acha de fazer tal coisa? Porque a gente viu isso. Isso eu faço bastante. Nessa questão, né? Você viu uma coisa no exame que não
não fechou o diagnóstico, porém direcionou para outro exame. Opa, vamos ou então lá. a suspeita era uma e a gente achou algo que não tinha nada a ver, que não tinha sinal nenhum. Então, hoje mesmo, acho que eu mandei 3 mensagens, porque eu já termino o exame, já pego o celular e o WhatsApp ajuda a gente também, né? Então, já peguei o WhatsApp e já falei, olha, a situação é essa desse paciente, a gente viu isso, que é um caso mais grave, né? Aí, na hora, eu já mandei o recado, mesmo sem o médico me ligar, nem nada. Eu já pego, tenho esse contato e falo, olha, eu vi isso, assim é sensato. Falo, nossa, obrigada, já está voltando para cá, já vou fazer os próximos exames necessários, mas já vou iniciar o tratamento para isso, porque não era suspeita. Né? Era um paciente que estava com câncer. Claro, a gente precisa de biópsia para ter certeza, mas pelo exame, tudo indica que se trata de neoplasia, de câncer. Então, é um caso mais grave, a gente já faz essa ponte direta com o médico daí, na hora, a parte da gente mesmo, esse contato. Sim, porque até esse animal voltar para casa, às vezes o retorno é 2, 3 dias depois, né? A gente então já vai direto para lá já é daqui para lá. Exatamente, dependendo da gravidade, é isso que acontece. A gente já liga e fala, já estou mandando seu paciente de volta, né? Prepara o centro cirúrgico e está chegando. Às vezes o paciente que chega com hemorragia, enfim, claro, o laboratório não é um lugar de emergência, mas às vezes rompe alguma coisa no caminho, o paciente não está bem, chega para a gente fazer um atendimento rápido ali, a gente já envia direto para a clínica e fala, não, agora está indo para aí. Então, essa parte é extremamente importante. Então, essa união entre médico e laboratório, ela é fundamental. Né? Que legal. E lembrando que tem que... Ó, deixa eu só conversar, cumprimentar o pessoal aqui, que a Micaela entrou. A doutora Simone, a veterinária. Um beijo para ela. Estou tentando trazer ela aqui, viu? Vou falar que estou tentando trazer ela aqui. Excelente oftalmo. Né? E aí eu tenho algumas perguntas aqui, mas a gente vai responder depois, quando for falar dos exames, né? Que é do Fernando. É um cliente meu. Aí a gente responde quando for falar dos exames, que fica mais legal, porque já estamos indo para quase 1 hora já. Já, gente? De conversa. Então, assim, passa rápido Passa mesmo, muito rápido. Hoje a gente falou que a gente não ia entrar muito em detalhes do exame. Já entrou. Vamos falar do laboratório só, né? Dessa questão. Você comentou da questão que o laboratório tem um atendimento diferencial. Sim. Né? Essa foi a proposta, né? Na verdade, assim, eu fiquei 12 anos morando em outras cidades. E aí, meus pais, imagina, eu sou filha caçula de 4 filhas, só mulheres tem em casa. Tadinho meu pai, né? Mas é brincadeira. Nós sempre fomos meninas muito boazinhas, então a gente nunca deu trabalho para meu pai. Meu pai fala, ainda bem que eu tive vocês 4, que não me deram trabalho. E ele que fale sempre isso, né? Porque quantas mulheres em casa, né? Vai que ele fala algo contra, né? Vai que ele fala algo contrário, ele tá do lado, né? Não pode. Mas a gente mima bastante, viu? Mima bastante ele. Enfim, e aí eles queriam que eu voltasse, né? Volta. Imagina, eu saí com 17. Eu voltei com 30 para cá. E aí, quando eu voltei, eu já tinha passado por esse processo, estava dando aula na graduação já fazia um tempo, era chefe do hospital, então comandava uma equipe, enfim, já tinha uma experiência maior, já me preparei por muitos anos, né? Você imagina, eu fiquei dos 17 aos 30 estudando direto, sem parar. Dormindo de vez em quando, né? Aí é outra história, né? Aí, dormir é artigo de luxo durante uma boa fase da nossa vida, sim, né? Sim. Não tem jeito. Eu falo que... Ainda mais em hospital, dando aula, toda essa loucura, né? Não tem jeito. Virava, imagina. Mas nem parecia em casa. Às vezes ficava 2 dias direto lá. Não tinha o que fazer, não dava para sair. Era assim, era insano. Só que eu vou falar para você, às vezes eu sonho que eu estou dentro do hospital. Eu falo, nossa, que saudade. Daí eu falo assim, calma, vamos ser vida, vamos voltar a dormir. Mas eu gosto. Porque frear, você não freou também, né? Não, imagina. Só mudou a loucura, né? Deu foco. Não tem jeito. E aí, justamente por causa disso. Vamos voltar? Ok, vamos voltar. Vamos voltar e vamos montar um laboratório. Eu falei, ok. Mas desde a época da graduação, eu sempre tive uma visão um pouco diferente da medicina. Então, eu sou muito do atendimento, algumas pessoas não gostam de chamar assim, mas do atendimento humanizado, sempre fui. O que é o atendimento humanizado? Nada mais é do que o atendimento com amor. Na verdade, para mim, é respeito ao paciente, né? Eu resumo dessa forma. Sim. Então, assim, lá 20 anos atrás, gente, não existia isso. Ninguém pensava na parte psicológica do paciente. Então, eu chegava, fazia o que tinha que ser feito e boa. E eu era a estagiária que ia lá escondido, pegava no colo, beijava, acalmava, sabe? Escondia aqui dentro, assim, encostava a cabecinha, ninava. E dava esse suporte para esse paciente que estava com medo, porque não tinha ninguém na internação ali. Aliás, tínhamos todos os médicos, claro, mas eu falo, não tinha ninguém da família, né? Então, esse paciente estava carente. Às vezes com dor, assustado. Sim, e eu era que ia lá e... Vem cá, sabe? Sempre fui assim. Então, eu nunca fiz esse tipo de atendimento, que era mais
voltado assim, só para contenção. Eu sempre fui do contra, né? E aí, quando eu vim para cá, para montar o laboratório, eu me preparei para isso. Então, eu fui visitar os maiores laboratórios humanos que tem aqui, nessa região de São Paulo. Então, eu fui em Delboni, eu fui em Fleury, eu fui para o Einstein. Eu aprendi muito no Einstein, você não tem ideia. Sendo atendido também, sabe? O atendimento que eles têm lá, você não tem ideia do que é aquilo. E aí, eu adaptei aquilo para a minha realidade, porque não existia ainda um estudo ainda muito bem elaborado como a gente tem hoje disso. Da parte psicológica, dessa parte do que a medicina tem para oferecer para acalmar esse paciente, né? Então, eu trouxe muita coisa de lá. Então, uma coisa que é fundamental para nós é o treinamento da equipe para saber fazer a leitura do tutor é do paciente antes de entrar. Então, se eu pego um paciente mais feliz, eu vou brincar com ele. Se eu pego um paciente assustado, eu vou falar baixinho. É outro tipo de conduta. Eu vou acalmar esse paciente, dar conforto para ele para depois fazer o exame. Por quê? Primeira coisa, eu não posso gerar trauma nesse paciente de forma alguma. Se ele se traumatizar na primeira vez que ele chega no laboratório, nunca mais ninguém faz exame nele. Aí eu tenho que anestesiar o paciente para conseguir fazer o exame, primeira coisa. Segundo, o paciente calmo não altera os parâmetros. A pressão sanguínea não sobe. Existe uma alteração que chama leucograma de estresse. Então, quando a gente estressa, a gente libera uma série de substâncias que alteram as células assim de uma forma rápida. Então, dá errado o resultado do exame. E fora que eu não consigo fazer um exame de qualidade num paciente agitado. E sem dizer que, dependendo do paciente, você coloca a vida dele em risco. Sim, com Porque certeza. se ele estiver muito velhinho ou um problema muito sério, até o fato daquele estresse dele ali pode piorar ou pode levar até a óbito. Pode. Existe morte súbita, né? Gato, principalmente. Gato tem morte súbita. Ave tem morte súbita. O estresse faz com que tenha uma parada cardiorrespiratória e você muitas vezes não consegue reverter. Então, é grave isso, sabe? Então, dessa forma, a gente foi se adaptando. Então, eu tenho cromoterapia e aromaterapia no laboratório inteiro. Isso faz uma diferença violenta. Sabe? A luz azul fornece um relaxamento para esse paciente absurdo. A aromaterapia, a gente usa óleo essencial com efeito neurotranquilizante, né? O que mais que a gente faz? Os pacientes todos são acomodados em cobertores. Eu falo que é a naninha do bebê. Por quê? O toque acalma. Numa calha, que é uma caminha de espuma, é assim que a gente atende os pacientes. Então, acolhe, é confortável, não é um lugar gelado, que faz barulho, entendeu? É diferente, tem um acolhimento. Um detalhe importantíssimo, por exemplo, no ultrassom, o gel é aquecido. Eu aqueço o gel, eu deixo ele morninho, porque se eu colocar o gel frio, ele assusta. Então, a gente canta para paciente que tem medo, né? Meus funcionários entram e eles cantam durante o exame. A gente tem um timbre, né, para sempre repetir, para acalmar. A gente beija, a gente pega no colo, a gente canta, a gente acalma. Tudo antes do exame. Hoje mesmo eu atendi um pastor alemão de 11 meses, enorme. 11 meses, é um bebê, mas gigante. É um bebê. E ele já teve um câncer na boca. Então, ele já vem assustado, muito bonzinho, mas assustado. Como que teve que ser o atendimento? Completamente diferente. Eu tive que acolher esse paciente primeiro, acalmando, junto com a tutora. Falava assim, conversa com ele, canta para ele. Eu e ela beijando o paciente, acalmando, fazendo carinho. É assim, até ele relaxar. Muitas vezes eu pego esse óleo essencial, aqueço um pouquinho na minha mão, porque ele fica aquecido, né? Ele fica na tomada. A gente passa um pouquinho numa parte distante do focinho do corpo do paciente para ajudar a acalmar. Tem paciente que chega com muito medo. Sabe aquele que está na recepção, assim, tremendo, sem parar? Esse paciente, principalmente se ele for coletar sangue, a gente tem um berço aquecido para ele. Então, a gente pega esse paciente, usa a aroma e cromoterapia, coloca esse paciente dentro do berço, aquece para acalmar e fazer uma vasodilatação. Quando a gente está com medo, isso para a pessoa também. É a mesma coisa, tá? Isso eu trouxe do Einstein, tá? O Einstein faz isso. É surreal. A pessoa que está com medo e não consegue canular a veia ou coletar o sangue, eles levam você para um outro quarto, deitam você num quarto com cromoterapia, aromaterapia, colocam você numa cama, eles isolam o seu corpo, deixam só você com a cabeça para fora e vem um soprador de ar quente para aquecer bastante seu corpo. Aí você aquece, você faz vasodilatação e eles conseguem canular a tua veia. É sensacional isso. Sensacional isso. E aí eu falei, como eu adapto isso para a minha realidade? O berço aquecido. Então, a gente aquece o paciente no berço. Aí ele fica com o tutor, mais calmo, mais relaxado, ele faz a vasodilatação, o calibre do vaso volta ao normal, eu consigo coletar o sangue. Então, é uma diferença violenta. Em vez de brigar com o paciente, né, segurar, apertar, puxar e fazer, acalma e assim, aquilo passa a ser um momento agradável para ele. Exatamente, tem que ser, né? E aí, assim, o ideal também é que ele coma no final, né? Então, é bom ele ganhar um reforço positivo. Então, lá na recepção, a gente tem isso. A gente tem sachê, a gente tem biscoitinho.
eu tento sempre ir para a linha bem natural, né? Até porque eu sou contra esse monte de petisco industrializado. Sim, sim. Né? Não gosto muito, não, porque eu falo que é muita... Não é o problema nem a matéria-prima, mas sim a quantidade de conservantes que tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a gente tem uma linha bacana lá que a gente oferece para os pacientes para eles comerem depois. Claro, se eles puderem. A gente sempre deixa claro isso. Se o tutor quiser e se ele puder comer. Tem paciente que está numa dieta restritiva e não pode comer. Né? Enfim, então, esse cuidado é fundamental para mim. Não é a Vanessa sem esse atendimento, você entendeu? Não tem como. Eu, Vanessa, só aceito trabalhar dessa forma. De outra forma, jamais trabalho. Porque eu falo que, assim, meu pai sempre falou assim pra gente. Em casa, nós somos todos da área da saúde, né? Eu e minhas 3 irmãs. E ele falava assim pra gente. Você tem que sempre dar seu 100%. Se você não der seu 100%, você está enganando as pessoas. Como assim, pai? Ele falou assim, se você comprou um celular que tem 10 funções e ele está funcionando 7... Você vai lá, o que você faz? Você troca o equipamento, você pega seu dinheiro de volta. Então, você não pode dar 7 para ele, você tem que dar as 10 funções. Então, você tem que estudar ao máximo, oferecer o melhor para você, para esse paciente, oferecer o melhor em tecnologia, custe o que custar. E aí entra a frase que eu adoro, né? Que é fazer o seu melhor, dentro das condições que você tem, até que você tenha condições melhores para melhorar mais ainda. Então, é a constante evolução. O estudo, o investimento, isso não para nunca, não tem fim, tá? Então, quem é médico tem que entender isso, senão nem vai ser médico, tanto humano quanto veterinário. É isso que precisa entender. E veterinário está numa transição muito grande, né? Sim. Né? Assim, do que era há 20 anos atrás para o que é hoje, não dá nem para comparar. Não dá. São princípios diferentes, é tudo diferente. O tutor também. Graças o tutor também, a Deus, sim, o tutor sim. agora entende. Ele sabe, ele questiona. Eu adoro receber tutor que vem questionar. Porque eu falo, que bom. Você sabe, então vamos lá que nós vamos conversar, sabe? Olha, é assim que funciona. Pessoas interessadas, pessoas que têm um conhecimento. E não da área da saúde, muitas vezes leigos, né? Mas que falam, olha, eu gostaria de entender isso. E a gente, como médico, precisa explicar de uma forma muito simples para que eles entendam. É nossa função. Pegar algo difícil e simplificar para o dia a dia. Então, eu faço muito essa correlação, até com um aluno meu. Então, a imagem, gente, é muito difícil. Né? Essa área de especialidade ela é super complicada, é igual a neurologia. Quando a gente fala em neuro, todo mundo, socorro, né? Eu adoro neuro. Depois que passa o choque, você passa a amar, né? Eu falei que depois que passou o meu choque, eu amo neuro. Mas é difícil pra caramba. Imagem também. É extremamente difícil. Então, por exemplo, as lesões que eu via há 3 anos atrás não são as mesmas que eu vejo hoje, porque eu continuo trabalhando todos os dias, meu olho vai melhorando, minha percepção vai melhorando, meu conhecimento vai aumentando, sempre o meu lado está em constante evolução, sempre ele está melhorando. Porque sensibilidade, né? Ainda mais de ultrassom, né? Exatamente. Raio-X também. Também entra essa. Nossa, raio-X muda tudo. E essa história de vir a imagem digital, ela facilitou muito a nossa vida. Nossa, que bom que existe isso agora, mas a gente tem que tomar cuidado. Porque a imagem brilhante, bonita, não quer dizer que ela é real. Eu preciso de um equipamento de alta resolução para eu conseguir sensibilizar aquela estrutura, senão está errado. Então, esse é o grande X da questão. As pessoas confundem tecnologia, aliás, as pessoas confundem a facilidade do digital, de você mandar pelo WhatsApp, de você mandar para lá e para cá, achando que isso é alta tecnologia. Não é. A alta tecnologia são equipamentos potentes. O fato de eu digitalizar e te mandar é uma facilidade da internet, da vida de hoje, mas não quer dizer que se eu não tiver um equipamento bom, que, nossa, digital é ótimo. Não é, não. Eu tenho que ter alta tecnologia. Porque a gente vai ter visões diferentes em equipamentos diferentes. Exatamente. É a mesma coisa que eu falo assim, eu acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente não sabe nem o que é TV preto e branco ou TV de tubo, né? A TV antiga. TV antiga, tá? A TV antiga, você via a imagem toda quadriculadinha, assim, ó. Então, por exemplo, se eles estivessem me vendo aqui, eles não iam ver detalhes do meu rosto, eles iam ver o meu rosto, tal, mas não ia ver detalhe da minha roupa, né? Não ia ver detalhe de brinco, enfim, essas coisas. Hoje é brinco que a gente vê até a alma, né? Essa resolução que a gente tem de tela. E aí a gente tem dois problemas, que é o que eu falo com os meus alunos também. O excesso de filtro também está errado, porque daí você vai ver lá no Instagram, a pessoa está linda, não tem nenhuma ruguinha, na vida real ela está cheia de ruga. Eu não uso filtro em nada na minha vida, porque eu falo, eu sou assim, você tem que me encontrar e depois falar, aquela ruguinha que eu vi lá está aí. Eu falo, é isso mesmo, é real, né? Ainda mais que eu trabalho com imagem, tem que ser real, é uma imagem concreta, é real.
Eu tenho que saber trabalhar. Outra coisa, saber lidar com os equipamentos. Você não tem noção da quantidade de recurso que tem no equipamento. É super difícil. A gente fez curso específico de butonologia para aprender a mexer no recurso do equipamento. Você tem noção disso? É dificílimo. É tanto recurso que eu não tenho ideia. Então, eu mesmo já fiz curso de butonologia para aprender os recursos de um equipamento. É difícil pra caramba. Então, assim, a gente tem que estar em constante evolução. Então, isso é muito importante. Então, quando eu vim para cá para montar o laboratório, eu falei, não, ou é esse modelo de laboratório, ou eu nem monto. Porque não é a Vanessa. Então, a Vanessa sem o atendimento humanizado, a Vanessa sem o respeito ao cliente, o paciente, o tutor, a Vanessa sem o investimento violento em tecnologia, ela não existe. Não é. Sabe? Então, a minha equipe foi formada em cima desse fundamento, da responsabilidade da medicina mesmo. E a prova disso é que você começou isso lá atrás. Lá atrás. Não, porque agora a gente já começa assim. Não dá para montar um laboratório que não for assim no dia de hoje. Só que você já vem implantando isso há muitos anos. Sim, eu fui a única, né? Você já vem implantando, o certo é isso aqui, pessoal. Ó, o certo vamos olhar para isso aqui. Sim, e olha, e uma coisa que eu fico muito feliz é que eu acho que assim, eu não sou aquela pessoa que acha que existe concorrente. Para mim é parceiro de trabalho, já começou por aí. Eu não vejo um outro laboratório como meu concorrente, muito pelo contrário. Se eu tenho algum imprevisto lá, quebra algum equipamento meu, eu juro, eu falo para o pessoal de lá ligar para o outro laboratório e falar assim, tem horário, você atende esse paciente? Atende. Eu sou essa pessoa. É a medicina em primeiro lugar. O paciente precisa de atendimento. Ponto. Eu não estou conseguindo oferecer, ele precisa de atendimento, alguém vai Vamos resolver o paciente. Então, eu sempre fui essa pessoa. Então, é muito comum, muitas vezes, um médico que vai até lá ao laboratório e vê aquilo e me pede para ensinar como fazer. Gente, eu ensinei, já cansei de quantos lugares eu ensinei. E vou lá e falo, claro, tudo que eu estudei, eu passo para você. Eu passo tudo, a pessoa passa a implantar a mesma coisa lá. E está tudo certo, para mim está tudo bem. Por quê? Quando você é docente, você entende que o conhecimento ele tem que ser repassado. É assim que funciona. Então, eu falo para os meus alunos, eu estou aqui ensinando vocês para que vocês sejam melhores do que eu. E não iguais a mim. Igual a mim não adianta. Tem que ser melhor. Sim, o teu sucesso está medido nisso, né? Lógico, não Se tem você formar pessoas piores do que você... Lógico, imagina. O teu sucesso tá ali, né? Não, e assim, e não tem cabimento. Eu, como docente, vou sonegar informação? Jamais, nunca. Então, assim, eu sou a pessoa mais aberta a isso do mundo, sabe? Então, a gente tem que lembrar disso. A união da classe. Dividir e compartilhar conhecimento. Somar. A pessoa que aprende tudo e guarda para ela está errado. Você entendeu? Ela precisa somar, ela precisa dividir, ela precisa compartilhar. Tá? É assim que funciona. Assim que deveria ser, em todas as áreas. Eu só falar aqui, quando você tomar aguinha e falar aqui boa noite para a Leni. Roberta Lima está te mandando um beijo. Manda um beijo para você, minha querida. o Tancredi, João Carlos Tancredi, meu chefe aí, de novo, muito obrigado. Também elogiando você. Deve ter atendido algum gatinho dele. Provavelmente. Eu fico muito feliz, gente. Obrigada, né? A gente está aqui para isso, para poder passar um pouco de informações para vocês. O Fernando está perguntando dos combis. Não, ficou para depois os petisquinhos. Né? Ficou para depois. Ficamos só com a água agora. A gente tem que cantar parabéns, gente. Ó, semana que vem, dia 14, é aniversário do laboratório, que é a próxima quarta. Próxima quarta. 13 anos de laboratório. 13 anos é muita história, hein? Gente, se vocês soubessem quantas noites sem dormir, quantas madrugadas virando, quanto trabalho pesado. Não estou falando de mim, tá? Porque eu não sou o laboratório, já vou avisando isso. É minha equipe. Cada um tem um papel fundamental lá dentro. Não é porque eu estou ali liderando que eu sou mais importante que eles, de forma alguma. Eu não vivo, eu não trabalho sem a minha equipe. Cada um na sua função. Desde os outros médicos até as meninas que estão na recepção, os meus auxiliares, o pessoal que trabalha com a saúde do laboratório, que eu falo, que é com a limpeza. Todo mundo tem a mesma importância lá dentro. Não existe laboratório sem ter essa equipe. É impossível. E isso é uma coisa que todo mundo tem que entender. Ninguém trabalha sozinho. É uma união de fatores, de pessoas comprometidas, pessoas que dão o sangue por aquele lugar, porque tem o mesmo princípio de vida. Sim, e agradar a Jaque, né? Porque ela briga com a gente, né? A Jaque é um amor. A Jaque é meu braço direito, esquerdo, cabeça, pé, perna. Mas a gente tem muito contato. Claro, como, é um amor, a Jaque, como cliente, né? Eu tenho muito mais contato com a Jaque do que mesmo com você. Claro. Quando chega no exame e tal, alguma coisa acaba sendo, mas que a Jaque fala toda semana com ela. Lógico, a gente tem 4 lá na frente, né? Então, a Jaque, a Karina, o Vitor e o Alê, né? O Vitor e o Alê. O Alê e a Jaque são as pessoas que estão lá há mais tempo. A Karina também faz tempo que está lá. Eles são o pessoal, faz tempo. O pessoal que está lá há bastante tempo comigo.
E vou falar para vocês, já choraram junto comigo, já rimos junto, já demos a mão e falamos, vamos lá, força, porque toda empresa tem dificuldade. E quando você escolhe trabalhar da forma que a gente trabalha, é muito mais difícil, vocês não têm ideia. Mas você conseguiu formar uma equipe muito boa, né? Consegui, graças a Deus, obrigada a Deus. Mas vou falar para vocês, você sabe quando mesmo? Quando eu dobrei o joelho e falei, Deus, toma conta daqui para mim. Porque eu vou falar assim, pessoas maravilhosas passaram por lá. Só que a vida também ela é dinâmica, né? Algumas pessoas vieram de longe, ficaram um tempo comigo. Agora mesmo, uma grande amiga minha se casou, voltou para o estado dela. Normal, a vida que segue, a vida, né, que continua. Então, a gente precisa realinhar. Graças a Deus, há um bom tempo, a gente já tem uma equipe maravilhosa, extremamente comprometida com isso, sabe? E uma equipe assim que gosta do que faz, que estuda, que é empenhada. Os meninos, gente, vocês não tá, as meninas, às vezes eu chego lá, elas estão ninando o paciente na recepção. Aí eu falo, o que você está com o paciente? Eu estava com medo, fiquei com dó, eu vim aqui pegar antes de vocês entrarem. Então, assim, é um cuidado, um carinho, uma dedicação. Eu até me emociono quando eu falo. E aí não é mentira, não, porque a gente sabe da luta que é todo dia. Eles são fundamentais para mim. É que eu falo, briga comigo, mas não briga com eles. Entendeu? Mas eles brigam com a gente, viu? A Jaque briga, tem que ter tudo certinho, assim. Não é, porque é que sabe o que acontece? A gente acaba acostumando a fazer de uma forma do dia a dia corrido, a gente acaba fazendo pela metade. E quando é exame, a gente precisa de muitas informações. Por exemplo, o tutor não sabe, vamos falar para ele. Cada fase da sua vida é um resultado de conferência, de parâmetro, de exame diferente. Então, um paciente bebê, ele tem um valor lá de referência, de exame. O adulto tem outro, o idoso tem outro, o cão tem outro, o gato tem outro. Então, eu preciso dessas informações. Não tem como. Por mais que a gente lá na lâmina, o patologista olhando no microscópio consegue definir que espécie é e mais ou menos que idade tem, é muito importante para a gente, até porque o sistema não aceita, né? Então, se eu não tiver essas informações, o médico veterinário lá, tudo direitinho, nome do tutor, a gente não consegue nem lançar o exame. Então, são regras também do conselho, né? A gente segue regras do conselho. Então, por isso que a gente pega no pé um pouco às vezes. Fala assim, doutor, precisa fazer assim, assado. Mas são os detalhes que fazem toda a diferença no final, né? Sim. Isso aí no finalzinho acaba dando... ganha-se tempo, você consegue chegar ao diagnóstico mais rápido, né? Sim, e outra, né? Me dá o que é real, né? Tipo assim, eu tô te dando realmente um resultado certo, correto. Então, isso é importante. Então, esses detalhes são extremamente importantes. Então, assim, a gente lá, a gente é bem criterioso com isso, sabe? Justamente para... Eu penso assim, margem de erro, certo? Quanto mais você estuda, quanto mais você se dedique, quanto mais você é responsável por aquilo, é detalhista naquilo, menos você erra. Porque a gente sempre vai errar, Aníbal, não tem jeito. A gente, só Deus que não erra, né? É só isso. A gente vai errar. Mas, quanto mais a gente se dedica, estuda, e tem protocolos, e tem responsabilidade, menos a gente erra. É o errar menos, que é o caminho a ser seguido, né? A ser alcançado, né? Não tem jeito. Também para o finalzinho, já aí agora sim, com 1 hora aí também, né? de conversa. Dois que gostam de falar até, né? Como é que faz? Não tem jeito. Histórias boas. Ele tem que pegar um dia para contar só história. Vamos, topo. Tem bastante história, bastante caso clínico. Tem história engraçada, tem história que emociona, tem história de superação, tem história triste. Mas eu falo que no final dá para escrever um livro bacana aí, dá. Você quer falar alguma coisa, deixar enfatizado alguma coisa? Eu gostaria de fazer um convite, né? Um convite para toda a população. Quem ainda não nos conhece, né? Quem ainda não passou por lá, vá nos fazer uma visita, sabe? Nós estamos de portas abertas para receber vocês, né? Então, o laboratório é um lugar de muito acolhimento, tanto para o tutor, né? Então, a gente também estuda a parte psicológica das pessoas, porque, vamos falar a verdade, ninguém gosta de não fazer exame, né? Ninguém gosta de ir no médico. Todo mundo vai fragilizar. Então, a nossa função é que as pessoas saiam de lá melhores do que elas entraram. Então, ou mais com conforto no coração, ou em paz, ou felizes até, porque a gente também dá risada quando vai fazer só um controle e está tudo bem, né? Tem tutores que a gente acaba ficando amigo, porque sempre vai lá. Então, é um convite para vocês conhecerem algo que seja diferente. E, principalmente, uma coisa que eu falo, animal é um pedacinho peludo de amor que Deus mandou para nós. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eles só nos dão amor. Então, vamos cuidar com amor. Sabe? Então, isso é muito importante. A gente aprender o que é cuidar com amor, entender que exame, sim, é parte fundamental da vida. A gente tem que fazer isso, sabe? E lembrar sempre que
tudo que a gente faz com amor, com carinho, com empenho, não tem erro, não tem como dar errado. Né? Eu falo que é ciência feita com amor para amor que é eterno. Assim às vezes o tutor, nessa tentativa de dar amor, investe em outras coisas que pode ser investido, só que depois, né? Caminha, casinha, roupinha, é legal, acho que tem que ter, faz parte disso aí, só que a parte veterinária a gente tem que levar a sério, né? O tutor tem que levar a sério. A parte médica é a mais importante. Agora, claro que é gostoso. Gente, eu adoro comprar um brinquedo. Faz parte. É uma delícia isso. Mas antes, primeiro é a vamos parte cuidar médica. da saúde do animal. Primeiro, mesmo que ele não tenha nada. Alimentação, gente, é fundamental. Cuidem da alimentação. A maior parte das doenças que estão vindo agora é por conta da má alimentação. E, assim, é muito industrializado, é muita alimentação errada, sabe? Não dá. Tem que lembrar que existe uma alimentação específica para esses animais. A gente não pode dar qualquer coisa para eles. Isso gera doença, sabe? Eu vejo animal que chega lá super doente e que a pessoa fala, minha judiação, ficou com vontade, era só um pedacinho. Cara, não é só um pedacinho que mata. A expectativa de vida do animal vem aumentando muito. Por conta disso? E ele está chegando, em alguns casos, ele não está chegando bem na velhice, né? Então, a expectativa aumenta porque melhorou a medicina e melhorou o acesso à informação. Sim. Só que, em contrapartida, o excesso de coisas erradas, vamos dizer assim, entendeu? Então, a alimentação errada, o excesso de petisco errado, leva a isso, a uma velhice extremamente doente. Eu costumo dizer que agora dá mais tempo do animal ter problemas. Então, a gente tem que fazer o animal chegar na velhice em condições de conseguir viver uma velhice boa. Sim. Porque aquela história que você comentou no começo, que o animal de 10 anos nunca ficou doente. Ele ficou doente várias vezes. Várias vezes, mas ele melhorou. Só ninguém viu. Sabe? Exatamente. Mas ele ficou doente várias vezes. Várias vezes. Entendeu? Só que aquele 2, 3 dias melhorou, pronto, só que aquilo vai gastando. Depende do que for, vai gastando. Vai né? E aí chega com 10, 12 anos, o animal está extremamente velho, porque não foi ajudado ele, vamos dizer assim, né? É aquela diferença de você estar entrando para a velhice de uma forma saudável. Isso. E você chegar numa idade em que você está extremamente doente. Isso é nítido também em pessoa. A pessoa que se cuidou mais... meus pais têm 81 anos, meu pai é 79 e minha mãe. Eu sou filha bem caçula, então meus pais já têm mais idade. Eles são super saudáveis, mas eles se cuidaram a vida toda. Um cuidado com a alimentação, um cuidado com tudo, ativos. Faz uma diferença enorme o seu estilo de vida. Então, lembra, não é amor oferecer um pedaço de bolo de chocolate para o seu animal. De jeito nenhum. São doses de veneno diárias, entendeu? Tem que lembrar disso. Tá? Amor é você dar a alimentação correta, amor é você dar... Claro que pode dormir junto, claro que pode brincar, claro que pode tudo, mas também tem que lembrar que ele é um animal, ele precisa de estímulos de animal. Ele precisa caçar, ele precisa correr, ele precisa brincar, ele precisa de espaço, ele precisa se exercitar. Tem que lembrar disso. E a gente comentou, né? Não é feio pro cachorro ser cachorro, né? Ele tem que ser ele cachorro. não é menos do que nada por ser cachorro. Não. Ele é cachorro. Não, ele tem que ter os momentos de ser cachorro, de bagunçar, Sim. de brincar, de rolar na terra, Sim, ele precisa disso. de morder, de fazer as artes dele. Mas é igual criança. A criança precisa ter estímulo, não precisa? Precisa brincar, precisa correr na grama, precisa... Animal também, é a mesma coisa. Eu tenho um gatinho que dorme comigo, que é tratado igual filho, igual bebê, mas eu dou estímulo para ele. Ele precisa saber que ele é um gato, entendeu? Então, claro, ele não sai dentro de casa, gente. Gato não pode sair de dentro de casa, entendeu isso? Não, jamais. Mas você dá recursos para ele fazer isso dentro de casa. E essa voltinha de gato sozinho, esquece, isso não existe. Não vale fatal. o risco. Não pode. Não vale imagina. o risco. Eu costumo dizer assim, você tem um filho, uma criança de 3 anos na sua casa, você abre o portão para ele dar uma volta sozinho no quarteirão? Claro que não. Não dá, Ninguém né? é insano para fazer isso. É a mesma coisa com o animal. Ele tem a mesma consciência ali. Ele não sabe do perigo. Você está falando, eu estou rindo aqui, você estava falando de filho. A gente está indo pro finalzinho, né? Mas fica uma história. Meu filho se pintou de verde hoje. Cheguei em casa, estava todo verde, o peito dele. O que é isso? E a minha madame estava em casa. E, já tomou banho, viu? Não sai. Falei, beleza. Daqui uns 3 dias sai. Falei, se pintou de verde. Falei, tá bom, é o Hulk. É o Hulk, isso que eu ia falar. É o Hulk. Falei, tá bom, 9 anos. Que continue curtindo. E o cachorro também. Tem que fazer as curtições deles. Vai um pouco, né? De vez em quando. E ele, bem nada que uns 2, 3 dias esfregando um pouquinho sai. Sai, tá tudo certo. Faz parte. Ele vai adorar chegar na escolinha amanhã e falar, tô virando Hulk. Certeza. Lógico, ele vai abrir a blusa e falar, tô virando Hulk. Certeza. É isso aí. Infelizmente, já estamos indo pro finalzinho já. Daqui a pouquinho o pessoal começa a pôr um número grande lá.
indo pro finalzinho. Muito obrigado por esse bate-papo hoje. Terão mais 3. Temos mais 3. Né? Mais 3 Vocês vão me vendo bastante aqui. E aí a gente vai entrar um pouquinho, aí sim vai entrar um pouquinho mais nas questões técnicas dos exames, vamos explicar um pouquinho mais. Hoje foi um bate-papo. A gente fala por setores, né? A gente sim, fala acho que é legal. Uma semana de imagem, outra semana de cardio, outra semana de exames de sangue. E é bacana até falar para eles, mandem as suas perguntas, mandem pelo Instagram, né? Sigam as nossas redes sociais. Então, tem lá a Páfaro Veterinária no Instagram, tem a Páfaro Medicina Veterinária no Facebook também. Mandem as suas perguntas pra gente, que a gente pode responder aqui. Sim, o Fernando mandou as perguntas aqui, tá bravo aqui, quer responder agora. Não dá tempo. Eu prometo. Semana que vem a gente vai respondendo as suas perguntas. Semana que vem a gente vai responder as questões voltadas para exame. Isso, e aí, porque isso vai gerar mais assunto, mais história, a gente fica mais fácil pra gente seguir. E é bom também porque, assim, a dúvida de pode ser a dúvida de várias outras pessoas que estão assistindo. Então, isso vai ajudar a esclarecer uma série de coisas. É muito importante isso. Sim. Né? Mandem sim, é muito bacana pra gente. A gente fica muito feliz de poder esclarecer muitas coisas para vocês. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Mandem as perguntas, tanto lá no Instagram da Páfaro, quanto no nosso. A gente vai separar aí. Não vai dar para responder todas no dia, porque a gente vai tentar aproximar elas para os exames, isso, né? Para dar uma organizada nisso aí. Então, curtem, compartilhem, vamos divulgar bastante esses vídeos. Lembrando que mês de fevereiro, mês aniversário da Páfaro, né? Então, semana que vem já é realmente o dia do aniversário, né? Gente, não vem de família festeira, vamos cantar parabéns. Vamos cantar parabéns, eu quero o bolo agora, semana que vem. Eu prometo, eu trago um bolinho. Pronto. Tá bom? Isso. Não, mas a gente vai estar o mês todo aqui, então, justamente para isso, para esclarecer vocês, tutores que amam seus animais. Justamente para que a gente possa oferecer um pouco mais de informação para vocês saberem como cuidar da forma correta e como ter acesso a essa tecnologia, enfim, a ter acesso ao que é melhor para o pet de vocês. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Novamente, curtem, compartilhem. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente aí. Até quarta-feira que vem. Até, gente. Até. Obrigada.